Quantas vezes nós assumimos que pequenos gestos não fazem nenhuma diferença? Ah, eu só fiz isso, só fiz aquilo. E um dia nós nos apercebemos que aquele pequeno gesto isolado teve um poder transformador. Meu querido, eu gostaria de começar a nossa linha de reflexão na manhã de hoje com um questionamento. Você tem amigos? Há quem diga que a melhor forma de se ter amigos é ser um deles. Então, inevitavelmente, surge um questionamento. Você é um bom amigo? Um dia, quando eu era calouro na escola, diz o autor da experiência que eu compartilho com vocês na manhã de hoje, eu vi um garoto da minha sala caminhando para casa depois da aula. O seu nome era Caio. Parecia que ele estava carregando todos os seus livros, e então eu pensei, mas por que alguém vai levar para casa todos os seus livros numa sexta-feira? Esse camarada deve ser um CDF, a nomenclatura que remete justamente a pessoas que são fora da curva no sentido de gostar muito de estudar, os CDFs. O meu final de semana estava planejado. Festas, um jogo de futebol com os meus amigos no sábado à tarde. Então eu simplesmente dei de ombros e segui o meu caminho. Mas conforme eu ia caminhando, eu vi um grupo de garotos que estavam correndo na direção do Caio. Eles simplesmente o atropelaram, arrancaram todos os livros dos seus braços e empurraram ele de forma que ele caiu no chão. Os seus óculos voaram e eu vi os óculos aterrissarem na grama a alguns metros de onde ele estava. Caio ergueu o rosto e então eu vi uma profunda, uma terrível tristeza. Os seus olhos demonstravam isso. Meu coração penalizou-se, corri até o colega, enquanto ele engatinhava, procurando por seus óculos. E simplesmente pensava, o que posso fazer efetivamente? Pude ver uma lágrima em seus olhos. Então, eu entreguei os óculos para ele e disse, viu? Não dê bola, aqueles caras ali são os idiotas, eles deveriam arrumar alguma coisa para fazer da vida. Fica tranquilo. Caio olhou-me nos olhos e eu disse, viu? Não dê bola para isso. Ele disse, viu? Obrigado. Abriu um largo sorriso. Era um daqueles sorrisos que realmente mostram gratidão, sabe? Então, eu ajudei a pegar os livros, perguntei onde ele morava e, por coincidência, ele morava perto da minha casa. Mas não havíamos nos visto antes porque ele frequentava uma outra escola, uma escola particular, e tinha se mudado fazia pouco. Então conversamos por todo o caminho de volta para casa e eu carreguei os seus livros. Ele se revelou ser um cara muito bacana, gente boa mesmo. Então eu perguntei se ele queria jogar futebol no sábado comigo e os meus amigos, e ele disse, olha, sou parceiro, mas eu não jogo muito bem. Ficamos juntos por todo o final de semana, e quanto mais eu conhecia aquele novo amigo, mais eu me alegrava, mais eu gostava dele, e os meus amigos pensavam da mesma forma, ele realmente era um cara legal. Chegou a segunda-feira e lá estava o Caio de novo, com aquela quantidade imensa de livros outra vez. E eu parei e disse, mas cara, você vai ficar musculosão carregando essa pilha de livros todos os dias. Ele simplesmente riu e me entregou metade dos livros. Nos 4 anos seguintes, Caio e eu nos tornamos mais amigos, mais unidos. Quando estávamos nos formando, começamos a pensar em faculdade e Caio decidiu ir para uma universidade chamada Georgetown. E eu iria para uma outra chamada Duke. Eu sabia que seríamos sempre amigos, que a distância nunca seria um problema. Ele seria médico, super contente, né? Porque não era eu que precisava subir na frente de todo mundo e discursar no palanque. No dia da formatura, Caio estava ótimo. Era um daqueles caras que realmente se encontram durante a escola, sabe? Estava mais encorpado, realmente tinha uma boa aparência, mesmo usando óculos. Ele saía com as meninas mais bonitas. Todas as meninas gostavam muito dele, ele era muito querido.
Às vezes eu até ficava com inveja, diz o autor. Hoje era um daqueles dias. Eu podia ver o quanto ele estava nervoso sobre o discurso. Então eu cheguei e dei um tapinha nas costas e disse: Ei, psiu, vai dar tudo certo, meu irmão. Suba lá em cima e mate a pau, viu? Você vai se sair bem. Ele olhou para mim com aquele olhar de gratidão, sorriu e disse: Valeu. Quando ele subiu no oratório, limpou a garganta. E então começou o discurso. A formatura é uma época para agradecermos aqueles que nos ajudaram durante estes anos duros. Seus pais, professores, irmãos. Talvez até um treinador, mas principalmente aos seus amigos. Eu estou aqui para lhes dizer que ser um amigo para alguém é o melhor presente que você pode lhes dar. Com a permissão de vocês, lhes contarei uma breve história. E então olhei para o meu amigo, sem conseguir acreditar enquanto ele contava a história sobre o primeiro dia em que nos conhecemos. Ele havia planejado se matar naquele final de semana. Contou a todos como havia esvaziado seu armário da escola, para que a sua mãe não tivesse que fazer isso depois que ele morresse. Contou que estava levando todas as suas coisas para casa naquela sexta-feira, porque o seu plano era, naquele final de semana, tirar a sua própria vida. Então ele olhou diretamente nos meus olhos e deu um sorriso e disse: Felizmente, o meu amigo me salvou. Eu observava o nó na garganta de todos. Todos na plateia estavam simplesmente se segurando muito. Enquanto aquele rapaz popular e bonito contava a todos sobre aquele seu momento de fraqueza. Eu via sua mãe e o seu pai olhando para mim e sorrindo com a mesma gratidão. Até aquele momento, eu jamais havia me dado conta do sorriso que ele me deu naquele dia. Então ele desceu do palanque e veio em minha direção. Nos abraçamos e ele disse: Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Meu querido, escuta uma coisa. Nunca subestime o poder das suas ações. Com um pequeno gesto, com uma pequena palavra, você pode mudar a vida de uma pessoa. Só que é importante que você entenda que essa mudança pode acontecer para melhor ou pode acontecer para pior também. Deus nos coloca na vida dos outros para que tenhamos um impacto uns sobre os outros de alguma forma e que você, na manhã de hoje, possa decidir no seu coração ser um impacto positivo. Não estou dizendo que você não vai errar. Estou pedindo que você não erre voluntariamente. Não erre querendo errar. De qualquer forma, eu desejo a você a plenitude. E que, acima de tudo, no dia de hoje, você possa sim ser bom para os outros, mas que você decida ser bom para si. E esse não é um discurso de egoísmo, não, muito pelo contrário. Se você não tiver mais a capacidade de se machucar e se ferir, você não vai mais querer machucar e ferir ninguém. Isso é o que importa. Eu quero fazer com você e por você aquilo que entendo ser a maior demonstração de amor que um ser humano pode fazer por outro. Eu quero orar contigo, então feche teus olhos. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Senhor Deus, muitas vezes não conseguimos mensurar o peso dos nossos atos. Não conseguimos imaginar o efeito das nossas ações. Mas assumimos que o pleno se materializa quando temos convicção
de que não importa o que aconteça, o Senhor ainda decide nos usar nos tempos de hoje para gerar um impacto positivo na vida das pessoas em nosso entorno. Nos permita ter a capacidade de termos a sensibilidade. E acima de tudo, Pai, que possamos aprender a sermos bons para conosco também. Existem momentos que reconhecemos só Deus. Às vezes sentimos-nos sós, mesmo rodeado de pessoas. E nesta hora, mais uma vez, assumimos só Deus. Mas aceito o fato de que Deus é suficiente. Obrigado pelas oportunidades que nos entregas em fazer o bem. Encerro essa prece em tom de gratidão, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o justo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tá machucado e essa angústia já não cabe dentro de você. Tanta gente ao redor e ao mesmo tempo tão só. Seu olhar pede socorro, mas quanta indiferença